Sejam bem-vindos ao Comando Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nessa série de vídeos do Comando Operacional, onde tivemos um bate-papo com o nosso ex-comandante, General Coronel Paulo José, uma figura ilustre da corporação, foi muito enriquecedor para este comandante e espero que para vocês que estejam nos assistindo, seja de grande importância aprender sobre a história da nossa corporação. Parabéns, senhor comandante. O filho dessa Parabéns, senhora. CBDF, que essa iniciativa seja imitada por todo o nosso país. Ana Lúcia Brito, psicóloga social, colaboradora da Brigada Mirim. Ótima matéria. Né? Aqui está a história da nossa brigada, o início dela. Muito bom. Foi assim. Eu já com mais de 30 anos que estou vendo aqui... Ninguém sabe a história do Colombeiro, nada. Assim, eu fico muito feliz de saber, assim, às vezes... Tem gente ainda que acha que veio a pé, não sabe o que foi a brigada, não sabe por que a gente está na... O que foi, como é que foi a Constituinte. Bom, voltando ao nosso assunto da época do meu comando, uma coisa que foi muito importante, eu imagino, foi o reconhecimento da Escola de Formação de Oficiais como nível de 3º grau. Eu vou ler aqui o despacho do ministro da Educação, em 24 de fevereiro de 1987. Nos termos e para os efeitos do artigo 14 do Decreto-Lei 464, de 11 de fevereiro de 1969, o ministro de Estado da Educação homologa o parecer do Conselho Federal de Educação, número 121/87, favorável à equivalência aos cursos superiores de graduação para efeito no sistema civil do curso de formação de oficiais bombeiros militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal a partir de 1968. Então, desde que nós colocamos a escola para funcionar em 68, que o curso passou a ser de nível superior, né? Que antes era de nível médio. Né? Uhum. Até de 68 para frente, e hoje nem precisa, porque hoje já entra com nível superior. Mas naquela época era importante, porque a gente, com nível superior, tinha acesso à universidade com mais facilidade, uma série de coisas que facilitaram. Uhum. Bom, então vamos falar agora sobre a Constituinte. Né? Eu tinha dito que a primeira eleição em Brasília ia acontecer em outubro de 1986. E eu estava no comando geral. Então, quando se constitui a eleição... Por voto direto. Por voto direto. Uhum. A Assembleia Nacional Constituinte. Uhum. Com voto direto, os eleitos formaram a Constituinte, né? Uhum. O corpo da Constituinte. Uhum. E a Constituinte começou a funcionar em 1987, no início de janeiro de 87. Bom, quando se instalou a Assembleia Nacional Constituinte, eu fiquei preocupado em saber como é que ia ser a moldura, né? Por quê? Porque anteriormente tinha sido constituída uma comissão de brilhantes, ou de um nome parecido, de pessoas de altíssimo nível, para criar um projeto para apresentar na Constituinte. Então, os juristas importantes do Brasil, vários deles, fizeram esse projeto. E nesse projeto não tinha nada com referência à segurança pública. Tinha tudo, menos segurança pública. Bombeiro nem falar, né? Porque se não tinha nem segurança pública, não tinha nada. E aí eu fiquei preocupado, falei, pô, a gente tem que entrar na Constituição, porque senão nós vamos ficar por fora. E era uma mudança radical, porque estava saindo de um regime autoritário para um regime democrático. Né? Então, todo aquele pessoal que tinha sido banido do Brasil, que tinha sido considerado subversivo, estava lá na Constituinte. Né?
tinha sido eleito. Então a tendência era criar uma Constituição muito à esquerda, né? E eu não sei se seria bom ou se seria ruim para nós, né? Mas era importante que nós tivéssemos uma participação efetiva naquilo ali. E eu já tinha aprendido, né, pelo longo tempo que eu tinha estado no Congresso, que você tem que estar no núcleo, ali aonde as coisas estão acontecendo. Não adianta nada você ficar na periferia, falando com um e falando com outro, não. Você tem que estar no cerne do problema. Então eu estava preocupado com isso. E aí fiquei acompanhando. Quando saiu a nominata, vamos dizer assim, das diversas composições, eu verifiquei que não tinha segurança pública, continuava não tendo segurança pública. E estava nomeado para a Comissão de Defesa Nacional, que era inicialmente, o deputado Ricardo Fiuza, que é esse aqui, ó. Se quiser mostrar. Pode mostrar lá. Ó, esse aqui era o deputado Ricardo Fiuza, que foi designado relator da comissão, inicialmente da Comissão de Defesa Nacional, né? que seria inicialmente. E aí, eu falei com o coronel Serafim, que na época eu acho que ele era major, acho que não, acho que ele era major, que fosse no gabinete dele, né? E colocasse ele ao telefone comigo. Por que eu conhecia o deputado? Porque ele era um usineiro lá de Pernambuco, ele era do PFL, que na época constituiu o Centrão, né? E eu tinha uma relação com ele muito boa. E eu fiquei, quando eu soube que era o Ricardo Silva, eu falei, pô, para mim tá ótimo, eu vou conversar com ele. Mas se eu ligasse para ele, provavelmente ou certamente, a secretária dele diria que ele estava em reunião, porque é o normal, né? Aí o Serafim foi lá e colocou na linha. E aí eu falei para ele, ô Ricardo, pai, o que você quer? Não, eu quero conversar com você. Ele falou, então vai lá para casa, né? Ele morava ali era Zanó, na quadra 502, quadra 501 ou 502, bloco G, apartamento, não, 502, apartamento 501, né? Aí eu fui, ele falou, isso aí era mais ou menos umas 11 horas da manhã, você vai lá para casa de tarde. Aí eu fui. Quando eu cheguei na casa dele, né, já estavam lá os assessores do Exército. Aquele coronel que eu falei, o coronel Albuquerque e o coronel Douglas. Era o Douglas que estava lá. Esses dois já estavam lá, sentados à mesa com ele. Eu entrei, aí ele me perguntou, o que você quer? Aí eu falei, eu quero que você coloque a gente na Constituição. Você assuma a Comissão de Segurança Pública também. Faça duas comissões, uma comissão de Segurança Nacional e uma comissão e uma coisa só para Segurança Pública, englobando todos os órgãos de segurança pública. Falou, é isso que você quer? Falei, então peraí. Aí me deu um papel, né, e uma caneta, escreve aí. É isso que está aqui. Né? Eu escrevi. Aí entreguei para ele. Aí ele falou assim, você não é bobo, não. Foi a expressão que eu... Você não é bobo, não. É isso que você quer? Antes disso, né? Quando saiu, eu fiz contato com o coronel, comandante da Polícia Militar, o coronel Hugo Guimarães Costa. Fui lá falar com ele, olha, nós vamos ser os anfitriões aqui em Brasília, né? Porque provavelmente o pessoal das polícias militares vão mandar representantes aqui para fazer o lobby das polícias. Nós temos que... Não quero nem saber de Constituição. E eu vou te falar, Paulo, meus oficiais estão proibidos de ir ao Congresso Nacional. Você que gosta de política, o que você fizer para mim tá bom. Então eu fiquei sozinho. A Polícia Militar não participou de nada no processo da Constituinte. Instalada a comissão, eu tendo conversado com o Ricardo Fiuza sobre isso, o que a gente fez? A gente moldou Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, e Polícia Militar e Corpo Bombeiro. Polícia Militar e Corpo Bombeiro. Né? Foi isso que no primeiro momento que a gente botou lá. Tá? Aí eu falei, bom, Corpo Bombeiro só tem nós
e o Rio de Janeiro. Aí eu fui ao Rio de Janeiro, porque o comandante-geral do Combombeiros do Rio de Janeiro era da minha turma, era o Edson, né? Ele era o número 3, eu era o número 4 da EFA, né? E a cama dele era aqui e a minha cama era aqui. Então a gente, pô, levou 3 anos batalhando junto. Depois a gente ficou junto lá no Maitá. A esposa dele, quem apresentou a ele foi eu. Então, porque ela era colega da minha irmã. Então tinha uma série de fatores que nos aproximavam muito. Eu fui falar com ele lá no Rio. Edson, pai, quero saber de nada. Eu não quero saber de nada desse negócio de constituinte. Agora, se você quiser, você fala com a Solange ali, que era a esposa dele, porque a Solange, o pai dela era político e tal. Eu falei, pô, Edson, você que é o comandante. Enfim, o Combombeiros do Rio de Janeiro não participou de nada, de nada. Então eu fiquei sozinho aqui em Brasília, né? Fiquei em Brasília. Mas aí, é aquilo que eu estou te falando, eu fui para o coração da comissão, para a casa do deputado, aonde tudo aconteceu. Tudo aconteceu aqui na casa dele. Então, tudo que está escrito aqui nessa bendita Constituição, né? no artigo 144, foi eu que escrevi. Desse jeito. Quer dizer, eu vou mostrar para vocês como era o inicial e depois como é que ficou. Artigo 144, né? O artigo 144, no final, ele ficou da seguinte maneira. 45, artigo 144. Ó, criou o capítulo 3º da segurança pública, porque antes era só isso aqui, ó. Do estado de defesa e do estado de sítio. Do estado de sítio. E aí, das Forças Armadas. Então só tinha, não tinha nada de segurança. Nada. Foi o senhor que criou isso? É. Quer dizer, eu não, ele, né? Não, sim. Mas eu é que falei para ele que precisava fazer e ele fez. Entendeu? Aí o senhor botou a parte tocante ao bombeiro. É isso aí. Então, o primeiro não, deixa eu encaminhar para vocês entenderem. Aí ele falou assim para mim, não, então é o seguinte, depois que eu escrevi para ele, né, o que tá aqui, né, que está aqui, não é o que está aqui não, é o que está aqui que depois eu vou transferir para cá. Ele falou assim, então, Paulo, você fica responsável por toda a parte de segurança, você que vai fazer toda a parte de segurança. Eu falei, não, peraí, pô, eu entendo de bombeiro, mas de polícia eu não entendo nada. Então, a parte de bombeiro eu garanto para você que eu faço. Agora, de polícia eu não sei nada. Então, nós temos que arranjar o pessoal da polícia para fazer isso. Aí eu falei, mas quem? Falei, na hora assim não me veio, porque eu da polícia militar daqui não queria, poderia ter sido alguém da polícia militar. Aí ele falou assim, já sei, o Denorex. Denorex? Pô, quem é Denorex? Você lembra aquela audiência pública que teve um tenente-coronel da Polícia Militar de São Paulo, que fez uma palestra? Eu falei, sei, o tenente-coronel Terra. Ele falou, pois é. Por que tu está falando aí de Denorex? Não, porque ele parece aquele estroglodita, né, que dá porrada em todo mundo, mas ele é um cara bom, de cabeça boa, né? Eu falei, de fato, porque ele era advogado, inclusive ele tinha curso no estrangeiro, ele era um cara muito bem preparado. Aí eu falei, não, tudo bem, eu ligo para São Paulo e peço para ele vir para cá. Aí eu liguei para o comandante lá e falei, preciso do Coronel Terra, vem para cá, blá. Aí ele veio. Aí ele foi para o apartamento também. E aí a gente começou a trabalhar. E a gente começou a montar. Então a primeira montagem é a seguinte. Você pode ler? Posso. Por favor. A segurança pública é a proteção que o Estado proporciona à sociedade para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, forças policiais, corpos de bombeiros, polícias judiciárias e guardas municipais. Então, só tinha a Polícia Federal no primeiro momento, tirando a polícia, porque forças policiais era a polícia militar, não ia ter polícia militar, porque o Terra, a proposta que ele fez, que ele apresentou para o Ricardo Fiuza, que o Ricardo Fiuza topou, era não ter polícia militar, ia ter força policial.
né? Porque São Paulo, inclusive, era guarda, era força pública, né? Então a concepção deles era um pouco diferente. Então era força policial. E não ia ter polícia civil. A polícia civil ia se chamar polícia judiciária, porque na verdade a polícia civil é uma polícia judiciária. E as guardas municipais. Aí vinham as definições. A Polícia Federal, órgão permanente instituído por lei, vamos lá. Agora vamos ver o que falava do bombeiro. Aqui é a Polícia Federal, né? Parágrafo único, as forças policiais e os corpos de bombeiros são instituições permanentes e regulares destinadas à preservação da ordem pública, organizadas pela lei, com base na hierarquia, disciplina e investidura militar, exercendo o poder de polícia de manutenção da ordem pública, inclusive nas rodovias e ferrovias federais. Forças auxiliares e reserva do Exército, sob a autoridade dos governadores, tudo aqui eu fui botando lá, né? Dos governadores, dos estados, membros do território do Distrito Federal, no âmbito respectivo. As atividades de policiamento exercidas as atividades de policiamento ostensivo são exercidas com exclusividade pelas forças policiais. Então, isso aqui é as polícias militares. E o policiamento ostensivo era só deles. Aos corpos de bombeiros competem as ações de defesa civil. Por quê? Porque lá em 1983, vou retornar um pouquinho, que eu estava no BNDES, eu tinha um grande amigo, que era um economista chamado Paulo Tim. E ele era ligadíssimo com o Brizola. Ele era gaúcho, né? E ele era ligadíssimo no Brizola, da mesma filosofia do Brizola, do mesmo jeitinho dele. E ele trabalhava no IPEA, e eu trabalhava no BNDES, né? Em 83 eu estava no BNDES. Então eu conversava muito com ele. E ele se interessou muito quando eu comecei a conversar com ele sobre defesa civil e sobre meio ambiente. Porque naquela época a gente estava começando a mexer com coisa de meio ambiente. E eu falei para ele que os órgãos capacitados para fazer isso eram os bombeiros, porque os bombeiros é que tinham toda a técnica e a forma de agir ligada à defesa civil, que era a proteção da vida humana. E isso batia muito com o meio ambiente também. Aí ele falou, porra, isso aí é legal, você topa fazer um trabalho comigo para a gente apresentar isso no congresso, não sei de onde lá, que eu não me lembro o nome, era um congresso lá que ia ter. Top. Aí eu fiz, eu tenho isso lá em casa, eu procurei, mas não achei, que eu ia trazer para te mostrar. Porque é daquele papel bem velhinho. O que é esse, então procura desse. Bem velhinho, eu procurei, mas não achei. Nossa equipe está procurando esse. Está em algum lugar lá. Tem esse papel velho. Outro dia eu vi, porque o meu esse que tem valor. O meu sobrinho me pediu para explicar para ele sobre o negócio de defesa civil, que ele é coronel lá do Bombeiro do Rio. E eu peguei esse documento. Agora eu devo ter jogado em qualquer lugar lá e não vi. Mas então, aí então a gente fez. Quando foi, logo em seguida, o Brizola foi eleito governador lá no Rio de Janeiro, né? Aí o Paulo César Tille, me chamou e falou assim, então vamos fazer o seguinte, porque a minha proposta era criar a Secretaria de Defesa Civil e Meio Ambiente. Seria uma secretaria nesse nível. E a gente já estava com tudo pronto para fazer isso, né? Aqui, a ideia era tentar fazer aqui em Brasília. Em 83 eu estava no BNDES, o governador era o Ornelas, né? Era o Ornelas. Então, a gente não chegou nem a conversar sobre isso aqui. Aí foi lá. Aí ele foi convidado pelo Brizola, naquele período de transição, né, de governo de transição, para montar a Secretaria de Governo do Brizola. Eu não sei se ele ia ser o secretário ou se ele ia trabalhar na secretaria. E aí ele me perguntou se eu podia ir lá para o Rio para a gente fazer o acerto final disso aí e apresentar para o governador. Falei, eu fui para o Rio de Janeiro, minha cidade, tinha a casa dos meus pais, tudo lá. Aí eu fui. E eu fiquei uns 15 dias lá com ele, lá no Palácio Guanabara, no governo de transição. E aí nós montamos, e o Brizola criou a Secretaria de Defesa Civil e botou o bombeiro como secretário de Defesa Civil. Foi assim, é outra história que ninguém sabe. Foi assim que surgiu a Secretaria de Estado de Defesa Civil
e o bombeiro como secretário de Defesa Civil. Né? E por isso que eu tenho esse documento guardado comigo, porque quando alguém disser que é mentira, eu mostro aqui, tá aqui. Né? O que eu fiz e o que ele fez. Só que eu estava no BNDES, eu não tinha como ir para o Rio de Janeiro, porque ele queria que eu fosse trabalhar no governo do Brizola. Ele fez de tudo para eu entrar no PDT naquela época. Eu não quis de jeito nenhum. E aí eu estava com aquilo muito na minha cabeça, né, da Defesa Civil. E aí o Cobombeiro lá ficou como secretário de Defesa Civil. Ele era comandante do Cobombeiro e secretário de Defesa Civil, que eu acho que é até hoje. Acho que é até hoje. No Rio, acho que no é assim. Rio, o comandante lá é secretário de Defesa Civil. Né? Alguns estados então, são assim. Então, o que eu escrevi para ele foi isso aqui. Aos Corpos-Bombeiros compete as ações de defesa civil, segurança contra incêndio, busca e salvamento e perícia de incêndio, que era o que a gente tinha naquela época. Então, essa aqui é a primeira versão. Depois eu raciocinei um pouquinho mais e cheguei à conclusão que não devia colocar as coisas, devia deixar isso aqui para legislação. E foi bom, porque a gente pôde aumentar. Você pode ver que aqui, o que está na Constituinte não fala desse jeito. Fala. Eu vou ler aqui porque foi modificado, né? Ó, as polícias civis, a polícia militar. Cadê? As polícias militares. As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares, subordinam-se juntamente com as polícias civis ao governador. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência. Mas tem aqui uma coisa que a Polícia Ferroviária, a Polícia Civil. Tá. As polícias militares, porque depois foi mudado, eu vou falar por que foi mudado. As polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, porque eu mudei, em vez de botar fazer prevenção, fazer isso, né? Tudo que foi em lei, porque em lei é fácil. Para você modificar isso aqui, você precisa de 2/3 em 2 votações. Né? Então depois a gente acrescentou aviação, acrescentou mergulho, tudo que hoje tem aí, né? Foi possível por projeto de lei, entendeu? Então a versão inicial foi essa aqui e a versão final foi aos corpos de bombeiros militares, né? Além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividade de defesa civil. Porque o importante naquele momento para mim era colocar o Cobombeiro, a defesa civil no Cobombeiro, porque a minha ideia era um pouquinho mais avançada do que eu consegui. Entendeu? Então foi assim que começou a funcionar. E aí, em cima disso aí, foi um desagrado generalizado, porque os PM não queriam que fosse forças policiais, e a Polícia Civil não queria que fosse Polícia Judiciária. Mas, quando foi elaborado isso, o Ricardo falou, não, vai ser assim e pronto, né? Que era na comissão que ele era o relator, né? Para que isso acontecesse, essa primeira foi uma batalha. Então, era o seguinte, o Chiarel, o Edmilson e o Serafim era um por dia na casa do Ricardo Fiuza, que era o bunker, era ali que se resolvia tudo. O Centrão se reunia lá, na casa dele. Quando levava para o Congresso, já levava decidido, porque eles eram a maioria, então já levava decidido. Então eles ficavam lá direto, na casa do Ricardo Fiuza. E aí, no último... Não, aí nós tivemos um monte de oposição, né? Inclusive, tinha um capitão da PM de São Paulo que não me largava. Ele ficava, aonde eu fosse, ele ia atrás de mim. Por quê? Porque eu tive que negociar com os comandantes das polícias militares, porque eles chegaram à conclusão que eu ia separar os bombeiros das polícias militares, né? E eu tive que negociar com eles da seguinte maneira:
Ó, nós vivemos numa república federativa, onde os estados têm autonomia. Quem vai decidir aonde vai ficar a Polícia Militar e o Corpo Bombeiro no estado é a Assembleia, é a Câmara Legislativa do estado. Então lá vai ter uma Constituição estadual. E nessa Constituição estadual é que vai ser previsto. Não tem nada, eu não tenho autonomia nem autoridade para separar nada. Quem vai separar? Agora, vocês que vão se resolver para lá. O meu problema é com o Corpo Bombeiro e com a Polícia Militar do Distrito Federal. Porque nós somos federais. Então, tudo que vai acontecer para nós não vai ser tratado na nossa Câmara Legislativa aqui. Vai ser tratado no Congresso Nacional. É federal. Então, aí eles entenderam. Mas mesmo assim, eles ficaram muito na dúvida. Porque toda vez que tinha uma audiência pública, os deputados me perguntavam se eu era favorável a que a Polícia Militar, que o Corpo Bombeiro continuasse pertencendo à Polícia Militar. Aí eu tinha que dar aquela voz, não, isso vai ser resolvido nos estados, entendeu? Era desse jeito que acontecia, né? Então eu tive que negociar isso. Tive que negociar com o Exército, porque... com o Exército, porque a Marinha Aeronáutica estava ligando para as coisas, porque esse pessoal da Constituinte, eles não queriam três coisas. Eles não queriam que o Exército tivesse aquela célebre frasezinha da lei e da ordem, né? que tem no artigo 142, deixa eu ler aqui o artigo 142 para ficar bem claro. Ó, o artigo 142 ele fala: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha e pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, do mesmo jeitinho de nós, né? Regular, organizada com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, só que a nossa é a autoridade do governador, e destinam-se. Aonde tem os destinos, vem o nosso destino e vem o dele. Destinam-se à defesa da pátria, a garantia dos poderes constituídos e iniciativa de qualquer deles, da lei e da ordem. O que significa isso? Significa essas intervenções que acontecem nos estados, né? Que é o que eles chamam de GLA, coisa assim, né? A outra coisa que eles não queriam era que nós fôssemos Força Auxiliar Reserva do Exército, né? Porque eles achavam que o Exército ia ter muita força sobre nós e ia nos usar nas questões estaduais. E a terceira coisa que eles não queriam era o serviço militar obrigatório. Bom, e eles estavam com muita força nisso aí. Aí o Coronel Ruri, que era o chefe da assessoria parlamentar do Exército, que era meu amigo, veio falar comigo: pô, Paulo José, você é o coordenador dessa... Porque eu fiquei sendo coordenador de todas as polícias militares, né? Todo o lobby das polícias militares. Sim, porque nesse dia que eu fui lá no gabinete, na casa do Ricardo Fiuza, quando eu estava conversando com ele, tocou a campainha. Ele foi atender. Era um coronel da Polícia Militar de Minas Gerais e um coronel da Polícia Militar de Pernambuco, que era dele, da polícia dele. Aí ele, do estado dele. Aí ele perguntou: o que vocês querem? Porque ele era um cara... Você viu a fotografia dele, um grande pivôludo, falava grosso, né? O que vocês querem? Aí ele... se for coisa de polícia e de bombeiro, só com o Paulo José, não fala comigo não, só fala com ele. Aí foi né? Tudo eles tinham que vir falar comigo. Tudo que eles queriam fazer, eles tinham que vir falar comigo, porque só eu que tinha acesso. E depois o Terra, né? Mas o Terra não jogava no time da Polícia Militar, ele jogava no time da Polícia Única. Porque eles queriam, esse negócio de fazer força policial, é porque eles queriam o ciclo completo. O Terra queria que tivesse o ciclo completo. Então, era a forma de fazer isso. E o Fiuza comprou a ideia. Então, ficou essa questão. E aí eles começaram a brigar. A Polícia Militar com a Polícia Civil começou a brigar. Então, tudo isso era todo dia de manhã, tinha uma reunião lá hoje é ali aquela sala principal ali do quartel central, como é o salão de honra, né? Ali salão nobre. Salão nobre. Aí tinha uma mesa grande, aí eu chegava, vinha todo o pessoal das PM, bombeiro não, porque bombeiro éramos nós mesmo, né?
E aí eu dizia, tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. E eles faziam, né? Eles faziam, porque se eles não fizessem, né? E nós montamos um grupo de deputados, né? Porque isso foi, primeiro foi na Câmara, né? Um grupo de deputados que nos apoiavam. Cada PM que vinha tinha que, no mínimo, trabalhar 2, 3, 4, 5 deputados da bancada do estado dele. Então a gente criou uma bancada da bala, naquela época, né, que não era da bala, porque isso veio de agora, mas era uma bancada da segurança pública e que atuava muito nisso aí. Aí o Rúlio veio falar comigo para eu conseguir o apoio dessa bancada, né? Dessa bancada. Aí eu falei, não, tudo bem, mas a gente vai negociar. Porque tinha gente do Exército que não queria que nós fôssemos militares, né? O chefe estadual do Exército, o general Braga, ele não queria que a gente fosse militar. Ele queria que a gente fosse o que a gente era antes. Servidores públicos de categoria especial, denominado Polícia Militar, servidor de categoria denominado bombeiro militar. Nós viemos a virar militar a partir da Constituinte, exatamente. Da Constituinte. Até então nós éramos servidores de categoria especial denominada, está lá no nosso estatuto. No Estatuto de 74, no Estatuto de 79, tá tudo isso lá. E aí o que eu queria era justamente que ficasse patenteado na Constituição que nós éramos militares. Porque eu tinha feito uma reunião no quartel central e todos os oficiais, menos um, né, que eu não me lembro o nome dele, queria que fosse militar. Né? E aí eu estava defendendo essa ideia. E lógico que todos os companheiros da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro também queriam isso aí. Então, ficou claro que a gente ia ser militar, mas tinha que negociar, porque esse general, até o último momento, ele tentou boicotar, criar dificuldade para a gente. Né? Então, Rúlio, seguinte, tudo bem, eu ajudo, mas eu quero a contrapartida. Mas qual é a contrapartida? Vocês não atrapalharem a gente. Eu não quero nem que vocês me ajudem. Eu não preciso da ajuda de vocês, não. Mas não atrapalhem. Mas por quê? Aí eu falei para ele, por causa disso. Não, então é o seguinte, eu não tenho autoridade para mexer com isso aí, porque é o general, pô. Né? Então nós vamos conversar com um outro general. Aí ele me levou a um outro general, né, que tinha autoridade, que era o chefe do serviço de inteligência do Exército. Aí eu fui conversar com ele. Aí a gente fez um acordo. Eu mobilizo toda a bancada para que isso aconteça, né? Essas três coisas acontecem, e vocês não me atrapalham. Vocês não vão criar dificuldade lá para a gente não ser força auxiliar, ou lá o que seja, ou não ser militar, ou criar dificuldade. Funcionou. Fizemos uma reunião no 27º andar, lá do prédio do Senado, né? Naquela torre, né? Que nós tínhamos uma sala lá. A assessoria nossa tinha uma sala, que eu acho que tem até hoje, né? A assessoria parlamentar ainda tem uma. Que eu consegui naquela época, isso lá atrás, né? Essa sala lá no 27º andar. Aí fizemos uma reunião, chamamos todos os integrantes das polícias militares, os representantes, né? Tinha representantes de São Paulo, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, alguns do Nordeste. No Nordeste tinha menos, porque o pessoal não tinha muito, né? Mas os principais estados tinham uma representação boa. Aí fizemos uma reunião e estavam os assessores do Exército, né? Porque ia ser o acordo definitivo ali. Os assessores do Exército iam saber como é que a gente ia proceder e como é que eles iam proceder. Aí teve um problema. Quando eu expus o assunto, os representantes do Rio Grande do Sul disseram que não aceitavam. Não, porque o Exército sempre foi contra nós, porque lá no Rio Grande do Sul eles nunca foram comandados pelo Exército. O Rio Grande do Sul e Minas Gerais nunca teve comandante do Exército lá. Sempre foi comandante da Brigada e comandante da Polícia Militar de Minas Gerais. Não, porque o Exército ficou um clima muito ruim, muito ruim. Pô, os oficiais do Exército que estavam lá, que eram o Albuquerque, o Biratã, o Goulart, o Rúlio. Pô, e agora? Deixa comigo. Liguei para o comandante da brigada lá, ó, retira esse cara daqui agora. Bota eles de volta para aí, porque eles estão atrapalhando. Por isso.
Na hora. Pum! Até hoje os caras falam isso comigo. Pô, aquele negócio, aquele coisa que você fez, os gaúchos ficaram muito bravos com você. Porque, pô, Mas era pro bem, né? claro. Aí a gente fechou o acordo. Bom, fechou o acordo. Manter relações com os estados estrangeiros, declarar guerra, tudo que é competência da União. É 14. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como, isso aqui não foi combinado não, isso aqui ele botou por conta dele ou teve alguma negociação política de algum deputado da comissão lá, que fosse do Distrito Federal. O Valmir me falou que foi ele que fez, eu não tenho certeza, né? Não estava lá. Bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, porque o Distrito Federal sempre dependeu da União, e até hoje, né? Quem banca a educação, saúde, e só que naquela época era de pires na mão. A única que era garantido por lei era o Corpo Bombeiro e a Polícia Militar e a Polícia Civil, por causa do Rio de Janeiro, porque estava naquela lei 3752 que eu falei com vocês, né? Ali nós estávamos garantidos. Então, sempre estava lá. Mas a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde